Existe algo que nenhuma tela, nenhum vídeo e nenhum podcast vai entregar ao seu cérebro da mesma forma que um livro entrega. Não é opinião, é neurociência. Quando você lê, o cérebro ativa simultaneamente regiões responsáveis pela linguagem, pela memória, pela visualização espacial e pela empatia cognitiva, um nível de ativação que assistir a um vídeo simplesmente não alcança. Ler é treino cerebral, e como qualquer treino, quanto mais cedo começa, mais profundo o resultado. Uma pesquisa feita pela Sociedade de Pesquisa em Desenvolvimento Infantil, publicada em 2014, acompanhou crianças ao longo de anos e chegou a uma conclusão que deveria estar em toda a escola do Brasil. Crianças que leem com frequência desde os 10 anos apresentaram desempenho 4 vezes superior em testes cognitivos aos 16, comparadas até mesmo com crianças cujos pais tinham diploma universitário. 4 vezes. Não 10%, não metade. 4 vezes mais. O hábito de leitura superou a vantagem socioeconômica do diploma dos pais. Isso significa que uma criança de família simples que lê regularmente chega ao mesmo patamar cognitivo, ou acima, de filhos de médicos e advogados que não têm o hábito. E não é só inteligência técnica. Uma pesquisa publicada na revista Science em 2013 concluiu que a leitura de ficção aumenta a capacidade de compreender o estado mental de outras pessoas, o que os psicólogos chamam de teoria da mente. Em linguagem direta, quem lê aprende a pensar pelo ponto de vista do outro, desenvolve paciência, consegue antecipar consequências das próprias ações e suporta melhor a frustração. Uma criança calma, com capacidade de concentração e empatia desenvolvida não nasce assim, ela é formada. E a leitura é uma das ferramentas mais eficientes que existem para isso. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. Cada inscrição ajuda esse tipo de análise a chegar em mais pessoas. Quando chegamos na adolescência, o livro para de ser apenas exercício cognitivo e vira espelho moral. O adolescente que lê encontra dentro da ficção situações que ele ainda não viveu, personagens que erram e pagam o preço, escolhas que têm consequências reais dentro da narrativa. Ele aprende por proxy, sem precisar destruir a própria vida para entender que certas decisões têm um custo. O adolescente que não lê aprende pela experiência direta, pelo algoritmo, pelo feed, por vídeos de 30 segundos que não têm profundidade suficiente para ensinar nada além de reação imediata. E reação imediata sem contexto moral é o retrato exato do jovem sem valores que a família e a sociedade tentam entender de onde veio. Deixa o like se você cresceu lendo e reconhece que isso mudou a forma como você pensa. Mas aqui o argumento precisa ser dito sem rodeio, porque o que se lê importa tanto quanto o ato de ler. E o exemplo mais claro disso hoje é o dark romance, um gênero que dominou o BookTok, o mercado editorial feminino, e que movimenta bilhões de dólares em livros que ensinam às leitoras que relacionamentos abusivos são intensamente românticos, que homens controladores são desejáveis, que quanto mais tóxica a dinâmica, mais profundo o amor. Os dados de leitoras de romance em geral mostram que 37% são solteiras, número significativamente alto para um gênero consumido por quem supostamente busca entender relacionamentos. E dentro do dark romance, o padrão que aparece nas comunidades de leitoras é de mulheres que relatam dificuldade em estabelecer vínculos reais com homens reais, porque o homem real não corresponde ao arquétipo distorcido que elas consumiram em centenas de páginas. A ficção substituiu a expectativa. IVA. Compreenda, ler dark romance sobre um touro reprodutor e uma fazendeira virgem é análogo a algo doentio. Mas as mulheres consomem esse tipo de coisa como se fosse normal. Livros como 50 Tons de Cinza são insalubres. Ainda assim, muitas mulheres consomem esse tipo de coisa. E pior, adolescentes. Não são poucas as plataformas com esse tipo de conteúdo, onde mulheres com viés depravado escrevem obscenidades para alimentar o vício doentio de outras mulheres e jovens na mesma situação. E, acredite, não há nada em sites de conteúdo adulto que se compare ao que essas mulheres escrevem. Inclusive, os sites de conteúdo adulto possuem diretrizes sobre encenar violência, atos não consensuais e envolvendo animais. Coisa que se encontra com facilidade em sites das chamadas fanfics. Contudo, o sistema governamental brasileiro já fala em proibir certos livros, sem citar quais. Sabemos que serão livros considerados favoráveis à chamada machosfera e que na verdade é uma desculpa para censurar o conhecimento. Censure o conhecimento e mantenha o povo ignorante e mais fácil de manipular. Por outro lado, mulheres que consomem leituras de não ficção, filosofia, desenvolvimento,
estratégia, ciência, relatam consistentemente maior clareza nas decisões, maior capacidade de comunicação, maior tolerância à frustração e relacionamentos mais funcionais. Não porque são superiores, mas porque alimentaram a mente com conteúdo que tem aplicação real no mundo real. E chegamos ao ponto central deste vídeo, que é o homem que lê. Um homem que tem o hábito de consumir inteligência, seja em livros de história, filosofia, estratégia, ciência ou biografia, desenvolve algo que o mundo atual tenta ativamente impedir que ele desenvolva: pensamento crítico autônomo. O sistema que quer marionetes precisa de pessoas que não questionem, que consumam o que é servido, que repitam o que o algoritmo decidiu que devem pensar. Um homem que leu Maquiavel, Sun Tzu, Marco Aurélio, Nassim Taleb ou qualquer autor que exige que o leitor pense, não se torna massa de manobra. Ele reconhece a manipulação quando aparece. Reconhece o discurso construído para produzir reação emocional sem substância. Reconhece a diferença entre informação e doutrina. A leitura inteligente é um ato de resistência. E num mundo que quer homens reativos, emocionais, dependentes de validação e fáceis de conduzir, o homem que lê é exatamente o perfil mais perigoso que existe para qualquer sistema que depende de obediência sem questiona. Comenta aqui qual livro mudou a forma como você enxerga o mundo. Queremos ler isso.